Hoje vamos conhecer uma das 7 maravilhas do mundo, que é Foz do Iguaçu, com 275 quedas de água. Mas para quem acha que Foz do Iguaçu é só as cataratas, está enganado, porque também vamos conhecer o Parque das Aves com 4 gaiolas maiores da América Latina, e sem falar que vamos também ver a mesquita maior do Brasil. Eu estou curiosa também, tá? E é claro, a cidade que não poderia faltar. Então fica até o final desse vídeo que a gente vamos conhecer, e esse vídeo promete, hein? Escolhemos fazer 2 roteiros diferentes com a agência Lomar Tour, o famoso ônibus vermelho. O primeiro percurso que vamos vai ser o Parque das Aves e depois as Cataratas. O segundo percurso que vamos ver depois que nos leva para a Argentina, passando pelo Marco da Fronteira ao lado argentino. Nossa primeira parada é no Parque das Aves. O Parque das Aves é um centro de conservação de aves localizado no Foz do Iguaçu, na parte do Brasil. O objetivo do parque é conservar as aves da região e promover a educação ambiental. Ao longo de trilhas cuidadosamente traçadas, os visitantes se encontram com a exuberante beleza do parque, observando as aves em seus ambientes naturais. Voadores espaçosos permitem que as aves voem livremente, enquanto exposições informativas e interativas aprofundam o conhecimento sobre a biologia e o comportamento desses seres fascinantes. Aqui iniciamos a trilha, e essa trilha ela tem um formato de U. Esse parque aqui ele tem 8.000 hectares, então pra gente ter noção, o parque é gigante mesmo. Os recintos das tartarugas no Parque das Aves são cuidadosamente projetados para simular seus hábitos naturais, permitindo que os animais expressem seus comportamentos e hábitos livremente. O Parque das Aves é um convite para toda a família se conectar com a natureza e aprender sobre a importância da preservação ambiental. É o lugar onde a beleza das aves se entrelaça com o compromisso, inspirando a admiração e o respeito pela rica biodiversidade do planeta. Essa ave, eu não sei se dá pra ver bem, mas ela se chama mutum do sudeste. Eles estão bem no final, o guia falou que tem que olhar bem próximo para conseguir ver eles. Aqui no Parque das Aves, eles têm 120 espécies de animais diferentes e mais de 150 animais. Apesar do clima não estar 100%, tá um pouco chuvoso hoje, mas a gente consegue ver tudo bem verde, a natureza é linda e as aves não tem explicação, cada uma mais linda que a outra, e a gente consegue aproveitar, sentir esse ar puro e ver que elas estão sendo bem cuidadas aqui. Esse aqui é o mapa do parque, bem grande, né? E como a gente pode ver, ele tem bastante zigue-zague, e no final ele fica como um formato de U. Aqui a gente vai entrar em mais uma gaiola. Sempre pra gente poder entrar, lá tem que estar fechado.
Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas olha ali em cima o tanto de guará. Lindo, né? E aqui é a saída da gaiola, lembrando que a gente só consegue sair se lá estiver fechado. Aqui no parque tem 4 gaiolas. Então a gente já viu a segunda, vamos a caminho para a terceira. A importância das gaiolas aqui são para os pássaros que estão dentro eles não sair e os que estão fora não entrar. Então tem bastante essa seguridade aí e esse cuidado quando a gente entrar e sair. Ali em cima da pedra tem uma iguana. Aqui a gente tem que andar com bastante cuidado e bastante atenção para a gente ver os bichinhos, porque eles estão bem escondidinhos. Aqui ó, tem vários televisores explicando que a formiga vive dentro da árvore. Essa eu não sabia. Eu pensei que ela vivia na areia. Olha aí eu pegando informação. Esse eu acho que é o maior viveiro que eu entrei até agora. Ele é imenso, gigante mesmo. Eles estão bem nas pontinhas lá em cima. Abriga um total de 15 espécies de periquitos em seu viveiro Cecropia. Essa coleção de biodiversidade de aves provenientes da Mata Atlântica e outras regiões do Brasil oferece aos visitantes a oportunidade de observar e aprender sobre a beleza e a importância ecológica desses animais. Então, esse parque, ele foi feito por um casal que eles vieram conhecer Foz do Iguaçu. Só que eles gostaram tanto da área, tanto da natureza, que resolveram montar um parque. Só que o parque, de início, era o parque pro jacaré. E eles receberam de presente um papagaio. Então, eles resolveram mudar o nome e colocar Parque das Aves. Só que o esposo, Daniel, ele chegou a falecer antes desse projeto ser concluído. Então a Ana, a esposa dele, com as filhas, terminaram esse projeto e fizeram esse parque maravilhoso. É muito bom uma instituição desse jeito, que a maioria dos pássaros, eles são de tráficos, são de maus tratos. Então é muito bom, foi muito bom eles terem feito isso. E dizem que até hoje, de vez em quando, eles verem a dona do parque aqui cuidando dos animais, dando comidinha para eles. Aqui vamos entrar no último viveiro.
O viveiro das araras foi construído de forma artesanal, utilizando técnicas sustentáveis que refletem o compromisso do parque com a preservação ambiental. Com 60 metros de comprimento, 15 metros de largura e 12 metros de altura, o viveiro oferece um ambiente espaçoso e naturalizado para as aves, com árvores, arbustos, cipós e vegetação nativa que simula o hábitat natural das araras. Shows de aves demonstram a inteligência e habilidade acrobáticas das espécies, enquanto os momentos de inspiração, como alimentar aves em áreas designadas e tirar fotos com elas, proporcionam experiências inesquecíveis. O borboletário do parque é um espaço dedicado à preservação e à exibição de borboletas, oferecendo aos visitantes uma experiência sensorial única e inesquecível. Ao entrar no borboletário, você se depara com um bosque tropical em miniatura, recriando para oferecer às borboletas um ambiente ideal para viver e se produzir. A temperatura e a umidade e a luminosidade são controladas para garantir o bem-estar das borboletas. O borboletário abriga mais de 40 espécies de borboletas, provenientes de diferentes regiões do Brasil e da América do Sul. Cada espécie possui cores, formas e padrões únicos, criando um verdadeiro espetáculo visual que encanta todos que possam entrar nesse parque e, é claro, todas as pessoas que vão saem encantados. Nossa próxima parada vai ser nas Cataratas do Foz do Iguaçu, na parte do Brasil. Dessa vez decidi não ir no lado argentino porque a ponte que leva à Garganta do Diabo está fechada faz um tempinho. Já chegamos, vamos ver essa maravilha. Inclusive dá para ver um grupo que fez um trajeto de barco. Eu queria muito ter feito esse trajeto também, mas eu vou dizer a verdade, eu tive medo. Aqui começamos a trilha de 1,5 km aproximadamente, sempre bordeando as cataratas. A trilha do lado brasileiro do parque tem 1,2 km de extensão. Essa trilha, chamada de Trilha do Circuito Inferior, oferece um percurso acessível e de curta duração, ideal para observar as cataratas do Rio Foz do Iguaçu de diferentes ângulos e perspectivas. O nome Iguaçu vem do tupi-guarani e significa água grande. Essa denominação indígena traduz com perfeição a grandiosidade das cataratas, que despejam em média 1,7 milhões de água por segundo no Rio Iguaçu. Aqui tá um mormaço, um calor, gente, Exploros agradece. Tá muito abafado, mas super compensa. A visão é maravilhosa.
Ao longo da trilha, podemos se encontrar com a grandiosidade das cataratas, apreciando a beleza das quedas de água, a força da água e o som estrondoso das correntes. As passarelas de madeira e mirantes estrategicamente posicionadas permite observar as cataratas de perto, e a experiência, gente, é única. À medida que você vai caminhando pela trilha, como se fosse uma parede de muitas cachoeiras diferentes, em algumas partes como se fossem grandes cachoeiras independentes, com duas quedas que chegam a quase 80 metros de altura. A largura total das cataratas é de 2.780 metros, sendo 800 metros em território brasileiro e 1.900 metros em território argentino. As cataratas se estendem por quase 3 quilômetros ao longo do rio Iguaçu. As cataratas do Iguaçu são um dos maiores e mais impressionantes conjuntos de quedas de água do mundo. A grandiosidade e a beleza natural atrai milhões de visitantes de todos os anos e todas as partes do mundo, tornando-se principal destino turístico da América do Sul. Não é à toa que é considerado como uma das novas 7 maravilhas naturais do mundo. Aqui é o percurso de volta. Eu já fiz a trilha voltando. Agora eu tô indo pro estacionamento, que é onde o ônibus fica, pra gente poder voltar pro hotel. Agora vimos conhecer a maior mesquita da América Latina. A mesquita Omar Al-Khattab, localizada em Foz do Iguaçu, é um dos maiores e mais importantes centros islâmicos do Brasil. Mais do que um local de culto, a mesquita é um importante ponto cultural e turístico da cidade, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a cultura e a fé islâmica de perto. Por questão de respeito ao lugar religioso e à cultura, é obrigatório vestir as roupas tradicionais para poder entrar, coisa que achei bem legal, para nos sentir nos personagens. Não se preocupe que eles dão a roupa, além de ficar bem legais para as fotos. Inspirada na arquitetura islâmica tradicional, a mesquita Omar Al-Khattab se destaca por sua beleza e imponência. A mesquita possui uma cúpula central de concreto armado, a maior da América Latina na época de sua construção, além de arcos e mosaicos que remetem à cultura árabe. 5 vezes ao dia, os fiéis se reúnem para orar, seguindo os preceitos do islamismo. Além das orações, a mesquita também oferece aulas de árabe, cursos da religião e eventos culturais para a comunidade. Desde o princípio e ao redor da história, o homem buscava uma ligação com Deus, um contato que nutre, fortalece, apoia e dignifica o ser humano em sua experiência terrena. Na tarde, decidimos aproveitar o tempo para poder ver o show no Marco das Três Fronteiras do lado brasileiro. Inclusive, é o mais bonito, porque as pessoas investem mais nesse lugar por conta do turismo. Um lugar completamente ambientado como se fosse na época da colonização, com vários posts que vão explicando a história da região. Lembrando que essa região foi um marco de muitas lutas e batalhas entre os povos indígenas e contra
aos demais países. Além do show maravilhoso onde mostra diferentes danças dos diferentes países e onde dá para ver um ponte novo que estão construindo entre o Brasil e o Paraguai. No outro dia, de volta no ônibus para conhecer o lado argentino. E agora já entramos no ônibus, já ganhei nossa pulseirinha aqui, que é a nossa pulseirinha para a gente fazer o City Tour em Argentina. Com 459 metros de extensão, a ponte entre o Brasil e a Argentina permite o tráfego de veículos, pedestres e ciclistas entre os dois países. A travessia do ponte é gratuita e pode ser feita 24 horas por dia. Aqui foi o brinde que recebemos do Iguaçu City Tour. Nossa. Açaí. Estamos na aduana da Argentina, aguardando eles revisarem os documentos para a gente poder entrar. É a arapuca, a armadilha que dá um nome para o nosso parque. Originalmente essa armadilha era utilizada aqui nessa região pelos guaranis, os povos originários que viviam aqui e utilizavam ela para caçar animais pequenos na floresta, principalmente aves. Eles colocavam sementes ou frutos adentro para que o animal entre a comer. Quando o animal fazia isso, ele mexia no pauzinho que está embaixo, fazendo que a armadilha caia e prenda o animal dentro dela. A gente aqui no nosso parque construiu uma réplica dessa, mas em vez de pauzinhos assim, a gente utilizou troncos. E aí, bom, ficou uma arapuca bastante maior que essa que a gente tem aqui. O Parque La Arapuca é um parque ecológico cultural localizado em Porto Iguaçu, na Argentina. A principal atração do parque é a réplica gigante de uma armadilha indígena, com 17 metros de altura e 500 toneladas. A estrutura foi construída com madeiras de árvores resgatadas do comércio ilegal e reaproveitadas sem ter nenhuma árvore tenha sido cortada com a sua construção. E dentro da Arapuca, cada árvore dessas tem o nome delas. Sua história, iniciada em 1996, é marcada por um sonho ambiental e cultural e se materializou em um espaço único para visitantes de todo o mundo. Aqui é a história de quando eles começaram a fazer essa arapuca. Tudo começou com a ideia de Júlio Sandres, um empresário argentino com uma profunda paixão pela natureza e pela cultura local. Preocupado com o desmatamento ilegal e com a perda da identidade cultural da região, Sandres idealizou um projeto que combinasse com a preservação ambiental e com a valorização da história indígena. Aqui é o restaurante, mas ele está fechado. O funcionamento dele é das 11 às 4 horas da tarde. Agora vamos entrar no tronco, que tem mais de 500 anos. Aqui é a capelinha, feita de tronco também. E aqui na entrada do parque tem essa jarrinha pequenininha de água quente, porque os argentinos, eles tomam bastante mate, né? Não que os brasileiros não tomem, né? Mas os argentinos, eles têm essa fama aí que é o preferido deles.
Agora estamos indo para o Marco das Três Fronteiras do lado argentino, onde dá para ter uma vista bem bonita. Aqui estamos no lado da Argentina e do outro lado a gente consegue ver ali, ó, e ali, que é do Marco das Três Fronteiras do Brasil, a roda gigante, e ali é onde acontecem festivais, festas, onde eles fazem danças, então lá é bem bonito. E ali no Paraguai, eu creio que dá pra ver esse pontinho aqui. Esse pontinho é lá no Paraguai, no Marco das Três Fronteiras do Paraguai. Só que lá eles têm uma forma diferente, então não vai muitos turistas lá. Só mais aqui na Argentina e no Brasil mesmo. Eu não sei se dá pra ver bem, mas o rio, eles não juntam. Lá do lado Paraguai e lado brasileiro, a água é bem mais clara. Em compensação aqui já é bem mais amarelo. Cor de areia, né? Estamos já indo embora do Marco. Aqui não tem tanta coisa como no Brasil, mas é bem bonito e é diferente, né? Toda cultura de outro país é diferente. E por último, tempo livre em Porto Iguaçu, a cidade vibrante localizada na província de Misiones, na Argentina, aonde vamos provar o famoso bife chouriço. Como estamos na Argentina, não poderíamos deixar de comer o prato principal, que é o bife chouriço, que é considerado um dos cortes principais e melhores do mundo. E a surpresa que tivemos foi um show de tango em frente a um restaurante muito lindo e, é claro, eu amei todo esse percurso.